Aleluia, que honra que eu sinto, sabe? Sempre eu costumo dizer isso, né? Que é uma honra para mim poder, e porque é uma honra mesmo, eu não estou mentindo nem exagerando, sempre é uma honra, um privilégio tão grande poder lavar os pés dos amados irmãos. Mas dessa vez eu falo com muito mais ênfase ainda, né? Porque eu estou aqui com temor e tremor diante dos amados, porque eu admiro tanto esse trabalho que Deus tem feito através dos amados irmãos, o coração dos amados irmãos e tantos preciosos homens de Deus que eu respeito e admiro já há muitos anos, né? Muitos anos antes de alguns aqui saberem que eu até existia, né? Eu já realmente admirava o ministério deles, o trabalho deles, da comunidade aqui de Porto Alegre e de outros aqui que estão aqui entre nós também. Como eu me sinto honrado mesmo, de coração. Queridos, de manhã, se Deus quiser, eu vou estar compartilhando um pouco sobre a nossa experiência. O João, né, falou que talvez seria bom, e eu já estava sentindo um pouco também de Deus, talvez contar um pouco da experiência, algumas das nossas lutas e vitórias em Cristo Jesus, que tudo o que aconteceu lá em Santarém. Na realidade, hoje estou morando em Fortaleza, mas faz 2 meses atrás que nós mudamos para Fortaleza, com mais do que aproximadamente 100 pessoas de Santarém, né? Muitos deles pastores, presbíteros muito experientes na área da igreja, nas casas, que nós chamamos células. Muitos deles já responsável por centenas de células e muito experientes, né? Na realidade, levei em grande parte aquela nata lá de Santarém para Fortaleza para fundarmos um novo trabalho. E, na realidade, Santarém só cresceu muito mais ainda. Eu voltei recentemente lá para Santarém, fiquei tão feliz. Eu sabia que ia ficar crescendo na minha ausência. Mas eu confesso para os irmãos que realmente superou todas as minhas expectativas, porque não só ficou crescendo, mas explodiu, né? Está um ânimo tão grande, lá está uma coisa tão linda, né? Que é tão bom ver que eu não sou importante, né? Para Santarém, e nem para nenhum lugar. O importante é Jesus mesmo. Aliás, eu quero até deixar bem claro, né? Tudo que Deus tem feito em Santarém e qualquer outro lugar, através da nossa pessoa, não tem sido por causa de mim, né? Isso é muito óbvio para mim, depois de tantas pisadas na bola, tantas cabeçadas, tantas falhas, como eu tenho realmente chegado à conclusão que se Deus pôde, na sua misericórdia, fazer qualquer coisa através de mim, Ele pode e quer fazer através de todo cristão, todo seguidor de Jesus, todo discípulo, porque eu não conheço ninguém mais fraco do que a mim mesmo, se não fosse por Jesus. Em Cristo eu sou forte, aleluia, e não sou fraco, mas de mim mesmo, se não fosse por Jesus, misericórdia. Então, eu sempre tenho dito, né, não é por causa de mim que Deus tem feito algo em Santarém, mas é apesar de mim. E uma das coisas que eu prometi para Deus anos atrás, eu já era um líder no mundo evangélico, mas era derrotado, não conseguia nem vencer o pecado na minha própria vida, coisas horríveis na minha própria vida. Eu tive que até depois passar um tempo de restauração fora do ministério. Amanhã eu vou contar mais para vocês os detalhes. Mas eu me lembro que naquele momento tão angustioso, eu estava passando por tantos problemas, e eu estava querendo vitória na vida cristã, vitória sobre tentações e pecados. E eu clamava, gritava diante de Deus, clamava e chorava. E eu me lembro claramente prometendo para Deus, Deus, se o Senhor um dia puder fazer alguma coisa através de mim, se o Senhor me dê vitória na minha vida cristã, para me viver em vitória, uma vida cristã vitoriosa, e se o Senhor um dia me usar grandemente, eu lhe prometo, que eu nunca vou calar minha boca, mas vou dizer para todos que se o Senhor realmente pôde me usar
de uma forma grandiosa, que o Senhor não somente pode, mas o Senhor quer usar todos os teus filhos grandemente. E realmente, queridos, vocês sabem o versículo em Efésios 3:20, que fala que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Poxa, eu posso imaginar cada coisa grande, né? Pensar e pedir cada coisa grande, mas Deus é poderoso, e não somente é poderoso, mas a Bíblia deixa muito claro que Ele quer fazer muito mais do que nós podemos imaginar. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga assim: Deus quer te usar muito mais do que você poderá jamais imaginar. Nós sabemos muito bem que muito mais importante do que o que nós fazemos é quem nós somos. Deus está muito mais interessado em trabalhar dentro de nós do que através de nós. Mas Deus também está interessado em fazer coisas grandes através de nós. O que nós não podemos é aceitar a mentira do diabo e se conformar com coisas pequenas. Queridos, tem bilhões de pessoas morrendo e indo para o inferno. Nós temos que ter uma mudança de mentalidade radical para alcançar as multidões e cuidar bem delas. É uma das coisas que Deus tem queimado no nosso coração, que realmente é possível alcançar as multidões e cuidar bem delas. Existe um paradigma diabólico dentro do mundo evangélico, que em geral diz o seguinte: se você for realmente alcançar as multidões, você vai ter que comprometer um pouco a qualidade. E se você realmente for priorizar a qualidade, você vai ter que se conformar com números um pouco menores. Isso é uma mentira que veio direto do inferno, porque Deus quer que os maiores ministérios, as maiores congregações, os trabalhos que realmente sacodem com o planeta Terra e alcancem milhões de pessoas para Jesus, sejam aqueles ministérios que mais bem vão cuidar das pessoas, uma por uma. Jesus nunca disse ir de fazer convertidos, Ele disse ir de fazer discípulos. Aí você vê a qualidade. Mas Ele não disse ir de fazer discípulos de alguns gatos pingados. Ele disse ir de fazer discípulos das nações. Das nações. Deus está equipando a sua igreja. E vai chegar um ponto em que a igreja vai poder discipular nações inteiras. Inteiras. Mas uma por uma. Uma pessoa por pessoa. Com qualidade. Com qualidade. Era uma época que eu pensava que, olha, para poder realmente alcançar mais, talvez é melhor discipular em grupo. E o discipulado em grupo também é importante. Mas eu estou convencido, e durante esses dias vocês vão saber por quê, que a nossa prioridade tem que ser um discipulado um por um. Um por um. Nesse momento, só na congregação central de Santarém, temos, hoje mesmo, o pastor Geraldo, que está lá em Santarém, nosso querido discípulo, que faz parte do presbitério lá de Santarém, ele me falou por telefone o número exato, eu estou tentando lembrar aqui, eu creio que é 7.554 microcélulas, formadas de 2 pessoas, uma discipulando a outra, toda semana, só na congregação central. 7.500 e tanto microcélulas, formadas de 2 pessoas, uma discipulando a outra. E essas microcélulas fazem parte de uma igreja na casa, que nós chamamos célula. Dessas 7.000 e tantas microcélulas estão dentro de 1.000 e quase 1.400 agora células. Isso é só na congregação central. Só na congregação central. Temos 24 congregações lá em Santarém e aproximadamente 20.000 discípulos só na parte urbana de Santarém, que tem 180.000 habitantes, então já tem mais do que 10% da população. Glória a Jesus por isso, né? Mas ainda isso é horrível,
porque quer dizer que quase 90%, não, graças a Deus tem muitas outras boas igrejas, congregações, né, pregando o evangelho, mas mesmo assim nós não temos ainda 40% da população de Santarém. Em outras palavras, 60% estão indo para o inferno, e eu não aceito isso. Nós não nos conformamos com isso, porque a Bíblia diz lá em 1 Pedro, 2 Pedro, né, capítulo 3, versículo 9, a razão que Jesus não voltou ainda. Ele diz que a razão que Jesus não voltou ainda é porque ele não quer que nenhum pereça. Que nenhum pereça. Pelo amor de Deus. Tem gente que fala, Jesus pode voltar a qualquer hora. E realmente ele poderá até voltar antes de eu terminar de pregar aqui. Mas eu penso que não. Eu penso que não vai voltar por enquanto, não. Porque se naquela época, né, no mundo todo, a população conhecida era mais ou menos 300 milhões de habitantes, e ele não voltava naquela época, dizendo o apóstolo Pedro, porque ele não queria que nenhum perecesse. Imagina agora, se ele voltar agora, bilhões vão perecer. Eu penso que não volta não, mas eu penso que ele vai voltar logo. Como é isso? Eu penso que ele vai voltar logo porque eu creio que a igreja vai fazer discípulos das nações. E nesses próximos anos nós vamos ver uma explosão de discipulado, discipulando as nações inteiras. E avivamento tão grande. Creio eu que aquela expressão Maranata, logo vem o Senhor Jesus, quando um discípulo falava para o outro Maranata, não era só que negócio, vem logo Jesus, porque o diabo está horrível, está horrível, está feio o negócio aqui na terra, volta logo para me pegar Jesus. Eu creio que eles não diziam com essa expressão não, quando eles diziam para o outro, Maranata, logo vem Senhor Jesus, e estavam dizendo em outras palavras, nós estamos ganhando o mundo para Jesus. E logo, todos os reinos deste mundo serão o reino do nosso Senhor Jesus. E toda a terra será cheia da glória dele, como as águas cobrem o mar. E todo joelho dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, Jesus está vindo logo porque nós estamos fazendo a nossa tarefa aqui na terra. Então, vem logo Senhor Jesus, no sentido que vamos ganhar esse mundo para Jesus. Sabe, queridos, eu realmente acredito isso. Realmente acredito de todo o meu coração que Deus quer que tenhamos uma mudança de mentalidade, de alcançar as multidões e cuidar bem delas. Olhe para o seu vizinho e diga assim, Deus vai te usar, ainda mais do que Ele já está te usando, para alcançar as multidões e cuidar bem delas. Como eu disse, eu creio que existe Deus está renovando a nossa mente, né? A Bíblia fala que, em Romanos 12, que transformai-vos, ele diz, pela renovação da vossa mente. Na medida que Deus vai mudando a nossa mentalidade para que seja uma mentalidade bíblica, nós vamos abrindo comportas no nosso coração para que a fé bíblica possa fluir com poder e alcançar grandes coisas para o reino de Deus. E um dos segredos, eu creio que Deus, na sua infinita misericórdia, tem gerado lá em Santarém, nessa nova mentalidade, para alcançar multidões e cuidar bem delas, é a forma em que nós temos aprendido pelo Espírito Santo enxergar as pessoas. Enxergar as pessoas. Eu quero ministrar em cima de uma frase em 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. O versículo talvez mais conhecido de 2 Coríntios capítulo 5 é versículo 17, que eu amo muito. Mas não é esse versículo que eu vou estar ministrando. Outro versículo que eu gosto muito também é do versículo 7, né, que diz que nós andamos pela fé e não pelo que vemos. Mas o versículo que eu quero enfatizar nessa noite é o 16. É o versículo 16. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo, segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Eu quero enfatizar primeiramente, aliás,
nessa noite somente essa primeira frase. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Diga comigo, daqui por diante, nós não conhecemos ninguém segundo a carne. Isso é uma frase tão radical e tão profunda. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, pelo Espírito, daqui por diante, a ninguém mais nós vamos conhecer segundo a carne. E eu quero enfatizar aqui 3 aspectos. Esse ninguém realmente quer dizer isso. Ninguém. Isso inclui a mim mesmo. Eu não posso mais me conhecer segundo a carne. Porque a Bíblia diz que daqui por diante, eu não devo conhecer mais ninguém segundo a carne. Esse ninguém inclui a mim mesmo. Esse ninguém também, em segundo lugar, inclui os meus irmãos em Cristo. É errado eu conhecê-los segundo a carne. Eu tenho que olhar com outra ótica para os meus irmãos em Cristo. E esse ninguém também inclui as pessoas que ainda não receberam Jesus como Senhor das suas vidas. Porque ninguém quer dizer ninguém mesmo. Em primeiro lugar, então, esse ninguém fala de nós mesmos. Se nós não devemos conhecer ninguém mais segundo a carne, isso inclui a mim mesmo. Eu não devo mais me conhecer segundo a carne. Sabe, quando nós olhamos para nós mesmos, né, e começamos a nos enxergar segundo a ótica natural, a tendência é ficarmos deprimidos, não é verdade? Porque nós começamos a ver, meu Deus, depois de tudo que eu já recebi, todo o discipulado, todo o conhecimento, tantas palavras, e eu ainda tenho falha nessa área, naquela área, ainda deveria ter agido com um pouquinho mais amor, né, com minha esposa ou com meus filhos, deveria ter sido mais fiel no meu tempo sozinho com Deus, ou talvez eu fui fiel no tempo sozinho com Deus, mas não foi com tanta intensidade, com tanta paixão no coração para Deus, foi uma coisa meio religiosa. Meu Deus, como eu estou ainda falhando, pisando na bola em tantas áreas. Quando você começa a só se ver segundo a ótica natural, a tendência é ficar deprimido. Você fala, meu Deus, como ainda estou longe, né, de andar naquilo que eu já sou, naquilo que eu já tenho em Cristo Jesus. Mas o grande problema é esse. Muitas vezes nós esquecemos daquilo que nós já somos, daquilo que nós já temos em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo diz que isso é pecado, sabia disso? Isso é pecado, você enxergar a si mesmo segundo a ótica natural. Ele disse, não, Senhor, daqui por diante você tem que se conhecer segundo o Espírito e não segundo a carne. Ele diz, daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Isso inclui a nós mesmos. É pecado ficar só te conhecendo segundo a carne. Ele falou, não. Você tem que olhar a si mesmo segundo a ótica do Espírito, pelas lentes da palavra de Deus. Você tem que aprender a se ver como Deus está vendo você. Bem, você já sabe a realidade espiritual. Está no próximo versículo. Isso diz, se alguém está em Cristo, é uma nova pessoa. As coisas velhas todas já passaram, tudo se fez novo. Oh, glória a Deus, tudo se fez novo. Olhe para o seu vizinho e fala assim, se você pudesse te ver no mundo espiritual, como Deus te vê. Fala assim para ele, você teria que aplicar fé para não ficar orgulhoso. Não é verdade? Não, mas ele nos manda ver assim. Por que talvez é uma das razões, sim, querido, porque demora para a gente ver. Porque Deus sabe que se a pessoa não tiver com raízes profundas suficiente, ela vai ficar orgulhosa. Mas, na medida que você paga o preço de receber essa revelação, também você vai ter pago o preço de se humilhar na presença de Deus e combater o orgulho que poderia ser gerado se você conhecesse realmente como você é no mundo espiritual.
A realidade, porém, é o seguinte: é pecado não se vê assim. Ele fala, daqui por diante, nós não vamos mais conhecer a ninguém. Isso inclui a mim mesmo. Eu não devo mais me conhecer segundo a carne, diz o apóstolo Paulo. Agora, o que o maligno vai sempre querer que você faça? É justamente o contrário da palavra. Ele vai querer que você fique se vendo segundo a ótica natural. Isso é uma tendência que parece ser espiritual, mas é um pseudo-espiritualismo, é uma religiosidade. A pessoa fala, oh Senhor, eu não sou, eu sou tão horrível. Né? E a pessoa parece que ela está se humilhando. Eu não dou conta de nada, eu sou fraco e tudo. Muito bem, se ela está falando o que ela seria se ela não tivesse em Cristo, ela está certa. Só que ela tem que lembrar que o que diz a Bíblia? 1 Coríntios 6,17. Aquele que se uniu ao Senhor se tornou um só espírito com Ele. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Vocês talvez já viram essa ilustração, mas ela vale a pena ser dita de novo. Estou procurando um papel pequeno, mas não vou nem... Vou só... Imagina aqui que eu coloco um papel bem pequenininho aqui dentro da minha Bíblia. E eu fecho a Bíblia. Você poderia ver o papel? Olha, eu já tenho aqui. Obrigado, querido. Então, está vendo esse papel agora? Todo mundo está vendo, né? Agora eu vou colocar aqui dentro. Está vendo o papel? Não. Mas ele está aqui? Está. Usando linguagem bíblica, linguagem teológica, talvez, ou bíblica, seria esse papel está em Bíblia. Em Bíblia. Assim como você está em Cristo. O que diz a Bíblia? Oculto em Cristo. Escondido em Cristo. Agora, se eu pegar essa Bíblia e eu crucificar essa Bíblia, o papel está sendo crucificado também? Sim ou não? Sim. Se eu enterrar a Bíblia, o papel está sendo enterrado. Se eu ressuscitar a Bíblia, o papel está sendo ressuscitado. Se eu colocar essa Bíblia lá no trono, à direita do Pai, muito acima de todo o principado, potestade, poder, domínio e todo nome que se possa referir não somente nesse século, mas também no vindouro, e colocá-lo lá muito acima de todas essas obras malignas, o papel também está lá. E é isso que aconteceu conosco. Isto é a realidade espiritual. Esta é a realidade. E é assim que nós temos que nos enxergar. Nós temos que constantemente estar nos enxergando assim, até porque a Bíblia fala que é pecado não nos enxergar assim. Daqui por diante, a ninguém conhecemos, segundo a carne. Nós vemos pela ótica espiritual. Nós temos que nos ver constantemente assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, muito acima de toda obra do mal. Agora, espero que eu possa ficar com um papelzinho, que está oculto aqui dentro, em algum lugar. Mas a realidade dupla, que vocês já conhecem muito bem, mas é só bom sempre relembrar, é que não somente nós estamos em Cristo, mas Cristo está dentro de nós. Agora, eis aqui a coisa, não basta só saber disso. Nós temos que estar nos relembrando e praticando isso. Uma coisa que nós temos procurado fazer muito em Santarém, sempre confessando essas realidades, sempre declarando, sempre relembrando um ao outro quem nós somos em Cristo, quem Jesus é dentro de nós. Eu me lembro anos atrás, e ainda tenho tanto para aprender e crescer, mas naquela época eu tinha ainda muito mais ainda para aprender e crescer. Mas eu me lembro que essa realidade começou a queimar dentro de mim. Eu me lembro uma experiência que eu tive muito interessante, que naquela época eu não tinha ainda muita experiência em expulsar demônios, e eles me chamaram para ir lá orar. Eu estava até, inclusive, em jejum. Eu ia entregar o jejum naquele momento, na hora do almoço. O garfo estava bem aqui, perto da minha boca, quando o telefone tocou, disseram, Eibe, é para você. Eu pensei, não, depois eu vou com mais calma entregar esse jejum tão gostoso. A comida tão gostosa, o jejum também. Mas aí eu fui lá atender o telefone, era uma irmã da igreja dizendo, pastor, o negócio está feio lá, tem uma esposa de um garimpeiro que ela está endemoniada, e está feio o negócio. Já faz 6 dias endemoniada direto. E 6 dias que ela não come nada. Eu acho que ela só não desidratava, porque espingava água na boca dela, mas a situação estava feia.
Disseram, olha, já chamaram os macumbeiros, os espíritas, os católicos carismáticos, chamaram todo mundo. Não deu, nada aconteceu. E até eu falei, agora estão chamando os pastores, por último, né? Ela disse, não, pastor, mas venha porque ele está muito quebrantado, olha, o marido dela está muito aberto para as coisas de Deus, ele está desesperado, está com medo que ela vai morrer, porque já fazia 6 dias totalmente endemoniada, sem comer nada, só sofrendo. E eu fui, mas na ida, né, eu parei na casa de um outro pastor, amigo meu, que tinha mais experiência nessa área de libertação, que eu já tinha levado uns chutes de demônios e eu estava um pouco com medo, para falar a verdade. Aí eu falei, pastor, olha, esse negócio agora tá feio, viu? Se eu puder ajudar, eu agradeço muito. Aí ele falou, não, tudo bem. Aí ele entrou no carro. Aí já no carro eu fui preparando. Eu falei, olha, pastor, na hora lá, o senhor toma a frente, eu só vou ficar apoiando em oração. Então, chegamos lá na casa, amados, lá no bairro, é um bairro lá em Santarém que chama-se Santarenzinho, mas o quintal estava cheio de gente, tanta gente do bairro lá, todo mundo preocupado com essa mulher, pensando que ela ia morrer, aquela coisa, e estavam lá, e eu fui falar com o marido da mulher, para saber um pouco mais a situação, e ele confirmando todas essas informações que eu já tinha recebido, e eu estava lá fora da casa, e ouvi um barulho que vinha lá de dentro, um barulho que parecia 2 pedaços de ferro se esfregando. Eu falei para ele, que barulho é esse? Ele disse, são os dentes dela. Eu confesso que eu não acreditei muito, não. Porque parecia 2 pedaços de ferro se esfregando, eu estava vindo lá fora. Pensei, não. Eu pensei comigo mesmo, não tem jeito dentes fazerem esse barulho, só se for uma dentadura muito forte, para não despedaçar todinha, né? Mas, meu amado, quando entrei na casa, ela nem estava na sala da frente, era um outro quarto. Mas quando nós entramos, vimos aquela cena, sabe? Ninguém chegava perto da cama dela, todo mundo tinha medo. Só o marido, né, que tinha coragem de chegar perto. Os dentes dela não estavam batendo assim, estavam fazendo assim. E saía um barulho tão infernal, sobrenaturalmente diabólico, uma coisa tão diabólica. E eu fui entender mais profundamente o que a Bíblia fala, que no inferno haverá choro e ranger de dentes. Foi uma coisa horrível, horrível. E eu, né, para poder apoiar melhor o pastor, fiquei bem longe da cama também. Junto lá com a multidão, né? Fiquei lá, a janela aberta, a porta aberta, já era outra porta para o quintal de trás, e eu perto lá da multidão, e só apoiando o pastor, e dando glória a Deus que eu não estava na pele dele. E o demônio gritava, né? E aquela voz masculina, eu já sei que você é pastor, mas eu não saio. E o pastor foi lá e fez uma oração muito bonita, leu da Bíblia, né, em Marcos 16, né, esses sinais seguirão os que creem e tal. Aí ele foi lá e, em nome de Jesus, sai. Aí ele disse para a mulher, ele disse sim para a mulher, diga amém, Jesus. Só que o demônio que respondeu naquela voz masculina, amém, Jesus, mas eu não saio. Foi horrível. Aí começou a luta, passou mais ou menos meia hora e nada acontecendo. O pastor depois me disse que o que acontece, quando ele estava lendo a Bíblia aqui, o demônio começou a falar, olha, eu sou de tal e tal nível, né, um nível muito alto, você nunca enfrentou um desses, você sabe muito bem, você não vai conseguir. E aquilo abalou um pouco, jogou um pouquinho de dúvida, abalou um pouco a fé dele. E ele, então, depois de mais ou menos meia hora lá, falando para o demônio sair, o demônio rindo na cara dele, e o demônio dizendo mentiras. Eu só vou sair quando trouxer um curandeiro tal e tal tipo, e me der um banho tal e tal e tal. E, infelizmente, queridos, eu vi que a multidão estava acreditando nas mentiras do demônio, porque eu estava aqui no meio da multidão e ouvi um senhor idoso dizendo, ele nem chamou de demônio, ele falou, essa entidade não sai desse jeito não, porque o pastor dizia, em nome de Jesus sai, e o demônio não saía. O senhor idoso falou, essa entidade não sai desse jeito não, essa entidade sai, mas é do outro jeito, já estavam acreditando nas mentiras do demônio. Aí eu fiquei com uma ira santa, e só entre eu e Deus eu falei, Deus,
o senhor tem que fazer uma coisa. E Deus falou assim para mim, você faz alguma coisa. E eu, não. Não, Senhor. Se o pastor que é o craque não está dando conta, muito menos eu. Não. Aí eu me lembro como se fosse um raio de luz, assim, muito forte. Ele falou assim, na realidade, meu filho, vocês não tem que fazer quase nada, você só tem que servir de canal. Porque ele me fez lembrar, 1 João 4,4, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ele disse, você só tem que deixar esse que é o maior que está dentro de você, fazer a obra. E eu me lembro, tudo isso foi em silêncio, eu não falei uma palavra em voz alta. Mas tudo isso eu me lembro, foi tão impressionante, porque aqui dentro eu me lembro tomando posse dessa realidade. Por isso que eu estou contando essa história, porque eu estou tão convencido que qualquer cristão, qualquer discípulo de Jesus, pode tomar posse dessa realidade. Eu me lembro assim, tomando posse. Em nome de Jesus. Silencioso só no meu coração, não falei nada em voz alta, mas só aqui dentro. Maior é aquele que está em mim. Ele mora dentro de mim. Ele vai fazer a obra. E Deus me deu uma coragem sobrenatural, sem falar uma palavra, mas só tomando posse interiormente desse versículo. Eu cheguei lá perto daquela cama e disse assim, fiquei com tanta compaixão daquela mulher, mas tanta compaixão dela sofrendo. Eu perguntei qual era o nome dela. Eu disse assim, como é o seu nome? Só que o demônio que respondeu. Ele disse, eu nem lembro mais o nome dele, mas o nome de demônio lá. Meu nome é fulano. E eu já disse que eu não vou sair. Ele ria, aquela risada infernal. Aí o marido dela disse para mim, o nome dela é Edneuza. Aí eu falei com a Edneuza. Eu sabia que, mesmo que ela estava inconsciente, que o espírito do ser humano nunca dorme. Então eu falei com a Edneuza, Edneuza, Jesus te ama. Eu falei bem alto para a multidão poder ouvir. Jesus te ama e nós também te amamos. Você está sendo horrivelmente oprimida por um demônio, mas Jesus vai te libertar. Quando eu disse isso, ele respondeu, Jesus não ama ela não, quem ama ela sou eu. E eu já disse que eu não vou sair. E ele deu uma risada, ele olhou para dentro dos meus olhos, eu nunca vi tanto ódio em toda a minha vida. Aí ele já tinha falado o nome dele, a multidão estava em silêncio. Eu falei bem baixinho, falei assim, fulano, você vai ter que sair. Só falei isso. Mas consciente, tomando posse interiormente, 1 João 4,4. Quando eu falei isso, fulano, você vai ter que sair. Aquele ódio que estava saindo dos olhos do demônio através dos olhos dela, aquele ódio horrível, instantaneamente, um piscar de olho, transformou em pavor. Eu nunca vi tanto medo em toda a minha vida. E o corpo dela começou a tremer todinho, como se fosse uma folha seca. E ela se encolheu ainda mais na cama, o demônio com tanto medo, e ele disse, gaguejando, mas ele ainda disse naquela voz masculina dele, eu estou vendo Jesus. Você está cheio de Jesus. Ora, queridos, silenciosamente, só entre eu e Deus, eu tinha acabado de tomar posse de 1 João 4,4. Eu sabia que, apesar que o diabo é o pai da mentira, dessa vez ele não estava mentindo. Eu disse, você está certo, e é o próprio Jesus que está te mandando. Sai dela agora, em nome de Jesus. Tudo isso bem baixinho. E quando eu falei, ele jogou o corpo dela para cima com um grito horrível. E jogou o corpo dela para cima. Quando ela desceu do ar, já desceu sentada. E pela primeira vez, eu ouvi a voz dela. Ela disse, meu Deus, onde eu estou? O que aconteceu? E o esposo dela, que estava em pé bem ao meu lado, vendo o milagre acontecer na frente dos olhos dele, depois de 6 dias de sofrimento, ele começou a chorar. Aí eu sentei logo ao lado dela, porque eu sabia que o medo abre a porta para o diabo, ela não podia ficar com medo, ela ainda não tinha Jesus no coração. Sentei ao lado dela e falei, Edneuza, não se preocupe. Você somente estava sendo horrivelmente oprimida por um demônio, mas Jesus já te libertou. Você não quer receber Jesus como o Senhor da sua vida, não quer entregar sua vida a Jesus?
Aí ela começou a chorar. Ela disse, eu quero. Aí ela olhou para o marido que ainda estava chorando. Ela disse, você também precisa entregar a vida a Jesus. Ele disse, eu sei, eu quero também. Aí eu falei, então todos os dois agora repitam uma oração. Aí o pastor estava comigo, ele falou no meu ouvido assim, ele falou, pastor, por que o senhor não dá um apelo geral primeiro? Aí eu olhei para a multidão estava toda lá assim. Eu falei, boa ideia. Eu falei, então vocês vão repetir a oração daqui um pouco, mas primeiro deixa eu falar com todo mundo. Aí eu falei rapidinho, né, o evangelho do reino. E muitos naquele dia entregaram a vida a Jesus. Só que espalhou uma coisa pelo bairro, não foi eu que comecei esse aqui, mas espalhou uma coisa pelo bairro, que aquele demônio tinha saído dela, podia entrar em qualquer um se eles não entregassem a vida a Jesus. Não foi eu que espalhei isso aí. Um santo boato. Queridos, o que tinha de gente se convertendo mesmo. Um dos casais que converteu por causa daquele milagre, eles tinham um caminhão enorme com a carroceria bem grande. Naquela época não era proibido levar pessoas na carroceria. Eles lotavam o caminhão, traziam para os cultos de celebração. Sabe? Era uma coisa tão linda, tanta gente se convertendo, sendo cuidado. E depois, hoje, lá naquele bairro, temos uma congregação que já tem 2 ou 3 cultos no domingo para caber todo mundo, e tantas células se reunindo nas casas. É uma coisa tão linda ver isso acontecer para a glória de Jesus. Amém? Olha para o seu irmão ao seu lado e diga assim, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Na realidade, a Bíblia diz que nós éramos pecadores, mas no mundo espiritual essa não é a realidade mais. Nós ainda pecamos, infelizmente, mas nós não somos pecadores mais. Nós somos a própria justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz que agora eu e você somos a própria justiça de Deus. Isso faz toda a diferença, queridos. Talvez a pessoa fale assim, olha, se eu sou a justiça de Deus, então eu nunca mais devo pedir perdão a Deus por pecado, não. Porque quando nós não agimos como a justiça de Deus que somos e pecamos, nós temos que nos arrepender. Nós temos que pedir perdão a Deus pelo pecado. Mas aqui que está o segredo. Aqui que está a grande diferença. Como que você pede perdão a Deus? Se você for pedir perdão a Deus pelos seus pecados, enxergando a si mesmo pela ótica natural, pela ótica da carne, como que você vai pedir perdão? Senhor, eu sempre estou fazendo isso. Eu sou tão miserável. Assim que eu fico falhando, fico te decepcionando. É o meu jeito mesmo. Deus tenha misericórdia. Agora, escuta bem. Quer dizer que a pessoa não vai arrepender tão profundamente se ela não estivesse se enxergando mais pela ótica natural e sim pela ótica espiritual? Não, o arrependimento é ainda mais profundo. O ódio pelo pecado ainda mais forte. Mas a ótica é outra. Aqui que está o segredo. Porque a Bíblia fala que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Esse ninguém inclui a mim mesmo. Se eu não me conheço mais segundo a carne, e eu só me conheço segundo a ótica do Espírito, o que eu estou vendo? Eu estou vendo que eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. Eu sou a própria justiça de Deus. Sou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, eu nasci de novo. Eu tenho o Espírito Santo e o meu Espírito um. Então quando eu peco, aí eu me arrependo, mas eu me arrependo é de uma forma diferente. Olha como vou arrepender. Com a mesma profundidade, até mais profundamente. Posso chorar, mas olha, minhas palavras serão diferentes. Em vez de falar, eu sempre faço assim que eu sou mesmo, não vou falar, Senhor, me perdoe tanto, porque eu não agi conforme a tua palavra diz que eu sou. Eu não agi conforme quem eu sei que eu sou a tua justiça. Eu sou uma nova pessoa e eu não agi de acordo com esta realidade. Me perdoe porque eu aceitei a mentira do diabo na minha vida e agi conforme alguém que eu não sou. Está vendo? É outra realidade. Quando você pede perdão, se arrepende assim, em vez de te trazer condenação, em vez de trazer a tristeza da morte, ela traz a tristeza que traz vida. A tristeza do mundo traz morte. A tristeza pela ótica natural traz morte.
Mas olha o que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Nós temos que crer aquilo que a Bíblia diz que é verdade. Nós não podemos mais, é pecado ficar nos enxergando segundo a ótica da carne. Segundo a ótica da carne. Eu poderia falar muito mais sobre esse primeira dimensão, mas não vai faltar oportunidade se Deus quiser. Vamos agora já no segundo ponto. Nós não devemos também conhecer os nossos irmãos em Cristo segundo a carne. Nós não devemos conhecer nossos irmãos em Cristo segundo a carne. Sabe, às vezes a pessoa faz parte de uma congregação, de uma comunidade de irmãos, e ela começa a ter aquele olhar crítico. Ela vê tantas falhas nos líderes, falhas nos irmãos, e ela muitas vezes se sente tão sincera. Ela se sente, não, eu não estou. Obrigado, querido. Eu não estou querendo ser cri-cri demais, mas o problema é que eu tenho que ser honesto. Olha só, aquela pessoa diz que é líder. Você viu como ele tratou com falta de amor? Que exemplo é esse? Eu tenho que ser honesto com os fatos. E você vê aquela pessoa começa a se tornar cínica. Sabe por quê? Porque ela está desobedecendo a Bíblia. Ela está conhecendo os irmãos segundo a carne. E a Bíblia fala que isso é pecado. Ele diz que daqui por diante, a ninguém conhecemos mais segundo a carne. Nós devemos conhecer os nossos irmãos segundo a ótica do Espírito. Eu não posso ficar enxergando meus irmãos segundo a ótica natural. Se eu ficar enxergando meus irmãos também segundo a ótica natural, eu também vou ficar deprimido. Porque eu vou ver o tanto que a igreja ainda está distante daquilo que Deus quer que ela seja. Eu não posso mais enxergar meus irmãos segundo a ótica natural, segundo a ótica da carne. A Bíblia diz que isso é pecado. O apóstolo Paulo diz assim, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Daqui por diante, eu tenho que começar a ver os meus irmãos segundo a ótica do Espírito. Então eu vou vê-los como eles são em Cristo. Então eles pecaram, eu vou pensar comigo mesmo. Olha, eles falharam, mas não é realmente assim que eles são no mundo espiritual. Eles só não estão tomando posse de quem eles são em Cristo. Eu posso ajudá-los a tomar posse da realidade de quem eles são em Cristo. Então é outra forma até que eu vou encarar meus irmãos em Cristo. E começa a ser uma experiência emocionante. Nós temos ensinado nossos irmãos tanto isso, inculcado tanto isso. Uma vez tinha um pastor de uma congregação enorme, numa denominação cheia de regrinhas. Mas a congregação dele era muito grande, ele tinha muitas congregações debaixo da cobertura dele. Mas ele começou a não concordar com aquelas regrinhas. E ele, então, logo saiu daquela denominação. E ele pegou um trabalho secular, foi trabalhar com madeira e acabou morando em Santarém por um período. E durante aquele período que ele estava morando em Santarém, ele congregou lá na congregação onde eu estava pastoreando. E ele ficou lá vários meses, só ensopando a palavra, apesar de ser pastor por tantos anos naquela outra denominação. E antes de ele mudar, então, de Santarém para outro lugar, que o trabalho dele estava o levando, ele disse, pastor, eu vou, mas eu vou com um legado tão rico. Eu aprendi tanto aqui com vocês, tantas coisas diferentes sobre o reino, tantas coisas diferentes. Mas ele disse, mas talvez a coisa que eu mais aprendi aqui é como olhar as pessoas. Ele disse, na minha denominação, nós olhávamos para os santos e víamos eles como pecadores. E toda hora estávamos lá, cri-cri, em cima deles, como pecadores. Vocês olham até para os próprios pecadores e já estão olhando pela ótica da fé, como se eles fossem santos. Ele falou, eu fico impressionado. Como é que vocês encaram as pessoas? Ele disse, ele disse assim, eu creio que esse é o segredo principal do seu crescimento aqui. Porque não só o pastor, mas todas as ovelhas aprenderam a olhar
com a ótica do Espírito as pessoas. Sabe, irmãos, não tem nada que destrói uma igreja mais do que fofoquinhas, briguinhas, picuinhas. Ai, que horror. Isso é diabólico, mas às vezes vem das pessoas mais sinceras. E até pessoas que sinceramente querem ser espirituais. Só que elas nunca talvez foram ensinadas que se for para ser espiritual mesmo, é pecado ficar enxergando o meu irmão segundo a carne. Eu tenho que enxergá-lo segundo a ótica do Espírito. Eu tenho que ver quem ele é em Cristo. Eu tenho que afirmar esta realidade na vida dele. Aleluia. Quando você começa a afirmar a realidade de quem ele é em Cristo, o que ele tem em Cristo, e começa a vê-lo assim, escuta bem, até quando você vai confrontar diferente. Porque alguém poderia dizer, então não vou confrontar meu irmão, se é para mim enxergá-lo só na ótica do Espírito, eu só vou vê-lo em Cristo, perfeito em Cristo, pelo sangue. Então não vou nunca corrigir ninguém. Negativo, mas é a forma que você vai corrigi-lo que vai fazer toda a diferença. Escuta bem, se eu não estiver enxergando ele pela ótica do Espírito, mas só pela ótica natural, qual vai ser minha tendência? Eu vejo que ele falha numa área, com frequência, é chegar e detonar em cima dele. Mesmo que seja com amor. Mas eu vou falar assim, olha, querido, eu vejo que você tem um problema nessa área. Você tem que ser tratado. Você é assim mesmo. Quem fala assim, não enxerga pela ótica do Espírito como deve. Porque se eu estiver enxergando meu irmão pela ótica do Espírito, sabe como eu vou falar? Eu vou falar assim para ele, querido, eu te conheço. Eu sei que você não é assim. Mas nesse momento que eu estou te corrigindo, naquele momento você não agiu como quem você é. Porque eu te conheço no mundo espiritual. Eu sei que você, por exemplo, se ele agiu com falta de amor com alguém, se ele detonou em cima do discípulo dele, eu vou falar para ele, querido, você não é assim. Eu te conheço, a Bíblia fala que o amor de Deus já foi derramado no seu coração, Romanos 5,5. E 2 Timóteo 1,7 diz que Deus tem te dado um espírito de amor. E 1 João 4,8 diz que Deus é amor e você é um espírito com Deus, 1 Coríntios 6,17. Então, se Deus é amor e você é um espírito com Ele, então você é amor. Eu te conheço, você é o amor de Deus. Você é ágape, querido. Mas você não agiu naquele momento como quem você é. Então, só queria te encorajar para voltar agora. Pede perdão para o seu irmão. Eu me lembro quando Deus começou a me dar a revelação de quem eu era nessa área de amor. Sabe? Ele falou para mim, você quer agir com amor com as pessoas, você vai ter que... E eu ainda estou crescendo nessa área, viu, queridos? Mas você vai ter que tomar posse pela fé de quem você já é. Eu disse sim. Ele falou, sabe como tomar posse, meu filho? Eu falei, como? Ele disse, você tem que crer no coração, tem que declarar com a boca e tem que praticar com as ações, porque fé sem obras é morta. Falei, tudo bem. Aí um dia, eu me lembro, eu ainda era solteiro, mas já estava pastoreando, e minha irmã, que é solteira também, estava morando comigo na mesma casa. E ela e um irmão, eu não lembro o que foi que fizeram, não foi nada muito escandaloso, mas talvez foi... Não sei, não me lembro mais. Só sei que talvez saíram cedo do culto, eu não sei o que era. Só sei que eu cheguei como pastor da igreja, apesar dela ser mais velha do que eu, mas eu era o pastor. Então eu chamei sério a atenção dela e dele lá, em casa. Chamei sério. O conteúdo do que eu estava falando, eu creio que estava certo. O espírito com que eu estava falando foi errado. E eu, muito bala ainda, fui lá para o alpendre de trás da casa. Fumaçando, né? Fumaça saindo das orelhas, assim. Aí o doce espírito chegou e falou assim, meu filho, você não agiu como quem você é em Cristo. Você não agiu no espírito do amor. É correto e tem que confrontar, não pode passar a mão por cima das falhas. Mas não é assim, meu filho. Eu sei, Senhor. O que eu devo fazer? Ele disse, você deve tomar posse. Lembra-se do que eu ensinei? Eu falei, sim. Ele falou, você crê
na minha palavra que diz que você é o amor de Deus? Falei, eu creio. E disse, então agora declare com sua boca. Eu lá sozinho no alpendre, eu sou o amor de Deus. Aquele que se tornou aquele que se uniu ao Senhor se tornou um espírito com Ele. Deus é amor, eu também sou o amor de Deus. Estou cheio do amor de Deus. Não estava sentindo nas minhas emoções, mas eu sabia que era a realidade espiritual. Daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ele disse, agora só falta o terceiro passo. Põe em prática. Volta e pede perdão agora. Eu falei, não, Senhor, agora não. Eu não tenho aqui nenhum tipo de óleo para passar na minha... Eu não sou cara de pau desse jeito para agora acabei de detonar, vou perder toda a autoridade se eu voltar agora me humilhando. Ele falou, você é o quê mesmo, meu filho? Eu sou o amor de Deus, então volta. Mas olha como eu falei para eles, eu voltei. E humildemente, pela graça de Deus, eu disse, queridos, eu quero pedir perdão. Porque eu não falei com amor como eu devia com vocês. E a Bíblia Deus está me revelando que eu sou o amor de Deus e que eu devia agir como quem eu sou. E eu não agi coerentemente com quem eu sou. E eu quero pedir perdão. Eu falhei, pequei contra vocês. E eles na mesma hora se humilharam. Não, nós que falhamos, nos perdoe. E foi tudo tão lindo, tão maravilhoso. Mas eu tenho aprendido, até quando eu peço perdão das pessoas, de confessar quem eu sou em Cristo, a sempre me enxergar pela nossa ótica. E quando eu também estou confrontando, enxergar a pessoa por essa ótica. É tão gostoso. Eu me lembro quando eu era menorzinho, eu fui ler a Bíblia, né, porque eu fui criado na igreja, né, com meu pai, e sendo um homem tão apaixonado por Jesus, minha mãe também. E eu fui lendo a Bíblia, e eu comecei a pegar a impressão que o apóstolo Paulo tinha um problema, mesmo que sutil, mas de orgulho. Porque todo lugar Paulo dizia assim, por exemplo, 2 Coríntios 2,14, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos faz triunfar e manifesta através de nós a fragrância do seu conhecimento em todo lugar. E tal, e isto que nós somos, nós todas essas coisas somos mais que vencedores. Eu falei, o Paulo tem um pouquinho de problema de orgulho. Depois Deus me mostrou, no orgulho nada. Orgulho é não aceitar o que a palavra diz. É orgulho disfarçado, é humildade falsa. Não, eu sei que a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor, mas eu não sou. Eu conheço mais do que Deus. Eu sou mais sábio do que Deus, porque Deus disse que eu sou mais que vencedor, mas eu não sou. Está vendo? Isso é orgulho disfarçado, humildade falsa. E Deus começou a me mostrar que Paulo estava simplesmente sendo honesto com os fatos da realidade espiritual. Da realidade espiritual. Então, eu comecei a ver assim. Falei, esses são os fatos. Os fatos da realidade espiritual. E comecei a ver por que o Paulo falava daquele jeito. Ele só estava enxergando pela ótica do Espírito. Por isso que quando ele escreveu aos Romanos, inspirado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo estava dizendo para todos nós o quê? Lá em Romanos 15:14, ele fala assim, e certo estou, meus irmãos, eu mesmo, a vosso respeito, que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento e aptos para admoestar uns aos outros. Isso não é uma palavra de bajulação, isso não é uma palavra assim exagerada, parece ser exagerada. E certo estou, eu mesmo a vosso respeito, que estáis possuídos de bondade. Olha só, quando você começa a enxergar seus irmãos assim, por quê? Porque Jesus está dentro deles. Então nós temos que vê-los possuídos de bondade. Possuídos de bondade. Agora é interessante que o humanismo ensina quase isso aí. Só que ela diz que não tem que nascer de novo para ser assim. Que o ser humano automaticamente é possuído de bondade. Não é mesmo? Olha, meus irmãos, eu vou te falar. O pior veneno não é aquele que vem numa lata com uma caveira na frente, escrito veneno, e é um líquido verde que cheira mal. O pior veneno é aquele que vem numa jarra de leite. Está escrito leite. E é um líquido branco e cheira como leite. Mas está cheio de veneno misturado com leite. Esse que é o pior veneno.
Então, o que é mais perigoso, na minha opinião, para a igreja não é bruxaria, não é satanismo, mas é essa ideia humanista que diz que você pode receber tudo que somente o cristão pode receber em Cristo, mas de si próprio. Tem que enxergar que todo mundo é possuído de bondade. Todo mundo. Isso é uma coisa diabólica, porque o diabo está querendo dizer, você não tem que nascer de novo para poder tomar posse dessas realidades. E é a grande mentira do diabo. A pessoa pode ficar tentando exercer o pensamento positivo, tentando fazer isso, nunca vai dar certo. Mas quando ela nasce de novo e começa a tomar posse dessas realidades, aleluia. Sabe, aí que está o que o diabo fez. O diabo convenceu o mundo, pelas ideias humanistas, de tomar posse dessas realidades, sem ter Jesus. E elas nunca vão dar conta, mas dá uma pseudo-felicidade, uma pseudo-positivismo que engana as pessoas. Aí ele convenceu a igreja para não tomar posse dessas realidades. Alguém fala como o apóstolo Paulo hoje em dia, tem irmãos sinceros que diriam, é pensamento positivo, isso aí é coisa de nova era. Por que Paulo estava dizendo, estou certo que estáis todos possuídos de bondade? O que está falando? Ele está falando, eu estou te enxergando pela ótica espiritual. Agora em diante eu não enxergo mais você pela ótica da carne. Você está possuído de bondade. Possuído de bondade. Olhe para o seu vizinho e diga assim, você está possuído de bondade. O que mais que ele disse? Cheios de todo conhecimento. Olha o que ele diz. Romanos 15, 14. Cheio de todo conhecimento. Diga cheio de todo conhecimento. Como que apóstolo Paulo? Agora, Eibe, agora sim, apóstolo Paulo estava exagerando. É claro que não estava. Mas como que ele pode dizer que nós estamos cheios de todo conhecimento? Sabe por quê? Porque a palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Amém? Por isso que a Bíblia fala lá em 1 João que nós já sabemos todas as coisas. Como que nós já sabemos todas as coisas? Vou te falar, porque no seu espírito você já sabe todas as coisas. Por isso que quando você ouve uma verdade que você nunca ouviu antes na sua mente, mas no seu espírito você sabe se é verdade ou se não é. Porque no seu espírito você já sabe toda a verdade. E só vai confirmar aquilo que no seu espírito você já sabe, porque você já tem a mente de Cristo dentro de você. Ele falou, não tem necessidade de ninguém te ensinar, porque já sabes todas as coisas. Ele não está falando de que nós não precisamos de mestres na igreja. Precisamos, mas eles não vão nos ensinar algo novo. Eles vão confirmar aquilo que no nosso espírito nós já sabemos. Mesmo que nós nunca ouvimos antes com a nossa mente, mas no nosso espírito nós já sabemos todas as coisas. Diga, eu estou cheio de todo o conhecimento. Aleluia. E quando eu começo a enxergar meus irmãos assim, e vejo, olha, eles estão cheios de conhecimento. Pode ser até um irmãozinho analfabeto, mas eu não vou desistir dele. Eu vou acreditar que ele poderá ser grandemente usado por Deus, porque ele é cheio de todo conhecimento. Aleluia. Por isso que Jesus pôde pegar discípulos semi-analfabetos e transformar o mundo. Você não precisa, nós podemos olhar com outra ótica para as pessoas. E também ele diz, e aptos para admoestar uns aos outros. Né? Romanos 15, 14. Então, todos os cristãos também têm aptidão em Cristo para liderarem, para serem líderes, para discipularem outras pessoas e para realmente admoestar uns aos outros. Agora, vamos para o terceiro e último ponto. Não devemos conhecer as pessoas que ainda não se converteram segundo a carne. Nós não devemos conhecer essas pessoas também segundo a carne. Ou seja, aquela pessoa que ainda não recebeu Jesus como Senhor, também nós não devemos enxergar segundo a carne. Veja bem, queridos, a Bíblia fala, voltando para o nosso texto, 2 Coríntios 5,16, daqui por diante, a quem? Ninguém, isso inclui até as pessoas do mundo. Até as pessoas do mundo eu não devo enxergar mais segundo a carne. Mas... Pastor Eibe, se elas não entregaram a vida a Jesus, não receberam Jesus como Senhor, elas não estão salvas. Sim e não. Deixa eu explicar. Quando Jesus morreu na cruz, ele levou os pecados do mundo todo, sim ou não?
Sim. A Bíblia mostra que Jesus pegou os pecados desde Adão até o último ser humano que ainda vai nascer e colocou sobre Jesus. E castigou Jesus pelos pecados, todos os pecados que jamais existiram e existirão. Todos os pecados já foram castigados. Sim ou não? Sim. Agora, Deus seria justo castigar o mesmo pecado 2 vezes? Não. O pecado só pode ser castigado uma vez. E todos os pecados já foram castigados. Veja 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o quê? Uns gatos pingados? Não. Reconciliando consigo o mundo. Agora olha a próxima frase. Não imputando aos homens as suas transgressões. Imputar é uma palavra erudita que quer dizer não cobrando mais dos homens os seus pecados. Deus não está cobrando mais dos homens ninguém os seus pecados. Você sabia que ninguém vai ser jogado no inferno porque adulterou, mentiu, porque roubou, porque... Você sabia disso? Porque senão Deus estaria castigando o mesmo pecado 2 vezes. E Deus já castigou todos os pecados uma vez. Então, se todos os pecados já foram castigados, Deus não pode castigar aquele pecado de novo. Agora, quer dizer então que todo mundo está salvo? Sim e não. Deixa eu explicar. É só uma ilustração, viu? Mas vamos supor que eu desse aqui para o meu irmão Ari essa carteira, tá? Não, mas fica aí por enquanto. E é só um exemplo, viu, querido? Mas vamos dizer que eu desse mesmo para ele essa carteira. Fala assim, olha, tudo que está aqui dentro, o dinheiro, tudo, é seu, mas eu estou te dando de presente, tudo bem? Tudo bem? Aí, então no final da reunião você pode vir aqui pegar, tá? Vou deixar aqui. E eu saio no final da reunião e ele sai também. Eu dei para ele, sim ou não? Mas se ele saiu e não pegou, ele recebeu, sim ou não? Não. Então, a salvação já foi dada para todos. Porque Jesus morreu para todo mundo. Mas nem todos receberam essa salvação. Está entendendo? Então, existe só um pecado que leva a pessoa para o inferno. Ela não receber Jesus como Senhor da vida dela. Porque no momento que ela receber Jesus como Senhor, ela toma posse de toda a realidade da cruz na vida dela. Não é verdade? Então, porque Deus não está imputando mais os pecados. Agora, veja bem, se eu olhar as pessoas do mundo pela ótica natural, o que eu vou estar vendo? Homossexuais, prostitutas, pecadores que têm que se arrepender. Mas se eu olhar pela ótica da cruz, eu vou ver, poxa, são igualzinho a mim, só que eu fui lá e recebi. Eu também não merecia nada da salvação, mas eu recebi Jesus como meu Senhor e tomei posse do perdão, da cura, do milagre que é meu, da salvação. E eles não sabem, mas Jesus já morreu por eles. E agora Ele nos confiou a palavra da reconciliação. Então agora eu vou olhar as pessoas do mundo com uma outra ótica. Eu vou falar para elas, olha, eu tenho boas notícias. Jesus já levou todos os seus pecados. Deus não está com raiva de você mais. Jesus já levou suas doenças. O preço já está pago. Você já está salvo. É só você crer, é só tomar posse, é só receber Jesus como seu Senhor, porque a salvação já foi providenciada para você. Deus não está cobrando mais os seus pecados. A minha mensagem será diferente. A Bíblia fala em Romanos 5,18, fala assim que a graça de Deus veio sobre todos os homens. Todos os homens, diga todos. Só que em 2 Coríntios, capítulo 6, primeiro versículo, ele diz, não recebais a graça de Deus em vão. Porque a graça já veio, mas nós temos que receber essa graça, aleluia. Então qual a minha mensagem para o mundo? Gente, a graça de Deus já veio sobre vocês. Não recebam em vão, porque eu já estou te vendo salvo, já estou te vendo transformado. Jesus já pagou o preço, sem merecer, você pode tomar posse de tudo isso. É tão gostoso quando essa mensagem começa a nos tomar conta do nosso ser interior. Sabe, eu quero encerrar com uma ilustração muito
preciosa que o pastor Show dá. E ela vai mais ou menos assim, uma ilustração verdadeira. Ele diz que uma vez uma senhora chegou para ele e chorando, desesperada. Ela era um dos membros da igreja dele. Ela disse: pastor, eu estou desesperada. Eu não sei o que fazer. Ele disse: o que foi? Ela disse: olha, minha filha, tão novinha, eu acho que ela tinha 16, 17 anos de idade, tão nova, mas ela se jogou no mundo, na prostituição, e tem causado tanta vergonha, porque até os colegas do meu marido, do trabalho dele, os colegas dos meus filhos, também estão saindo com ela, e está causando tanta vergonha para a família. Eu estou para expulsá-la de casa, ela muitas vezes nem dorme mais em casa, e eu estou assim não aguentando, porque ela está trazendo tanta vergonha para a nossa família. E eu não sei o que fazer. E o pastor Show disse: minha irmã, a oração resolve. A oração resolve. Nós podemos orar e Deus vai fazer um milagre. Ela disse: pastor, eu já tenho orado muito, mas nada tem acontecido. Ele disse: porque você tem orado de uma forma errada. Ela disse: como que o senhor sabe disso? Ele disse: porque quando você tem orado e você sempre vê a sua filha como uma prostituta quando você ora por ela. Ela disse: mas é claro, pastor, porque ela é uma prostituta. O senhor quer que eu veja uma mentira? Ela é uma prostituta, eu tenho que orar vendo ela como prostituta. Ele disse: aí que você está errada. Ele não usou esse versículo, eu que estou usando, mas em outras palavras ele disse para ela: você está errando porque a Bíblia já diz que daqui por diante a ninguém vemos segundo a carne. Você não está vendo, você está vendo a sua filha segundo a carne e não segundo a ótica do Espírito. Você tem que ver sua filha segundo a ótica do Espírito. Aliás, vou até abrir um parênteses aqui. Você sabia, queridos, que no mundo espiritual é seu direito ver sua família toda salva? E você vai vê-la toda salva através da fé. Jesus disse: crê. Aliás, foi o apóstolo Paulo que disse, mas inspirado pelo Espírito Santo: crê, diga crê. Tem que crer. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tu. Através da fé de quem? Através da sua fé. Sabe por quê, irmãos? No mundo espiritual, é impossível separar você da sua família, se você toma posse dessa realidade. Por exemplo, lá no Egito, quando primeiro tomaram a Páscoa, eles estavam se alimentando do cordeiro pascual, que simboliza quem? Jesus. Eles podiam se alimentar sozinhos? Nunca. Tinham que ser em família. Quando você recebe e se alimenta de Jesus, no mundo espiritual, sua família também já está se alimentando de Jesus. Isso é uma realidade espiritual. Quando passaram pelo Mar Vermelho, não passaram individualmente, passaram em família. Quando você foi lavado pelo sangue de Jesus, no mundo espiritual, sua família já veio de reboque. Isso é uma realidade. Quando a Raabe, que era uma prostituta, foi salva, não foi somente ela salva. Foi ela e a família. Por quê? Porque ela amarrou aquela corda vermelha que simboliza o sangue de Jesus. Quando você amarra aquela corda vermelha no seu coração, de reboque a sua família tem direito da salvação. É só não duvidar. Em vez de ficar mendigando, começa a agradecer a Deus. Minha família está salva. Agora, fechando o parênteses, o Show disse para aquela mulher: você só tem que enxergar a sua filha pela ótica do Espírito. Você tem que enxergá-la. A mulher não entendeu nada. Ela disse: não estou entendendo, pastor, porque eu tenho que ver a realidade. A realidade é que ela é uma prostituta, eu não posso ver uma mentira. Ele disse: ajoelha aí que eu vou te ensinar. Ela ajoelhou. Ele falou: levante suas mãos, fecha os olhos. Ela fez. Ele disse: agora, quero que você veja a cruz de Cristo. Está vendo? Imagina como foi que Jesus morreu na cruz. Está vendo Jesus lá? Eu estou vendo, pastor. O sangue dele sendo derramado. Estou vendo.
Esse sangue foi derramado por quê, minha irmã? Pelos pecados do mundo todo, não é verdade? Os mais horrorosos pecados do mundo. Aquele sangue limpa, não é verdade? Sim, pastor. A história vai mais ou menos assim, eu estou ocidentalizando, né? Mas ele disse, agora imagina sua filha por baixo daquela cruz. Aquele sangue está escorrendo sobre ela. Você está vendo? Aquele sangue escorreu sobre ela. É verdade, pastor. Esse sangue já foi derramado por ela também. É verdade. Você está vendo agora a sua filha diferente? Pelo sangue de Jesus, pela ótica da cruz de Cristo, dá para ver se a sua filha é diferente? Agora estou vendo, pastor. Minha filha é lavada pelo sangue. Agora sim, você está vendo a realidade espiritual. Agora vamos orar. Aí ela orou com fé. Ele disse, agora toda vez que você for orar com sua filha, pela sua filha, ora assim. Irmãos, passou poucos dias ela orando dessa nova forma. A filha nem estava nem em casa mais, acordou uma manhã depois de passar a noite no motel com um homem. Ela se sentiu tão suja, mas ela sentiu uma solidão de matar, uma saudade da família dela, sentiu tão pequenininha, ela era tão novinha, acho que 16, 17 anos de idade, ela queria voltar correndo para casa, mas ela ficou com medo, porque ela era muito rejeitada na casa dela, por causa do pecado. Mas ela disse consigo mesma, eu vou voltar pela última vez. Se me receberem, amém. Mas se não, eu nunca mais volto lá. Só que agora a mãe estava vendo a filha por outra ótica. E quando a filha, lá no apartamento, tocou a campainha, quando a mãe abriu a porta, ela vinha já orando muitos dias, vendo a filha por outra ótica. Quando ela viu a filha, eu senti uma compaixão da filha dela. Ela saiu correndo e abraçou a sua filha. A filha desmontou nos braços da mãe. E a mãe levou a filha para dentro da casa e amou aquela filha. Cuidou dela. A filha foi para os cultos da igreja. Entregou a vida a Jesus. Nasceu de novo. Cresceu na fé. Casou-se com um rapaz muito cheio do Espírito Santo. A filha se tornou uma líder de células na igreja do show. Depois hoje é uma supervisora sobre muitas células. Uma família muito feliz. E o que mudou? Mudou porque a mãe começou a ver a filha, não segundo a carne mais, mas segundo a ótica do Espírito. Eu quero desafiá-los, queridos. Vamos enxergar a nós mesmos, os nossos irmãos em Cristo, e o mundo ao redor de nós. Começa a ver a sua cidade transformada. Nós começamos a enxergar Santarém assim, anos atrás. Nós começamos a falar, Santarém legalmente pertence ao Senhor Jesus. Jesus já pagou o preço, toda a cidade de Santarém será salva. Nós começamos a declarar isso. Começamos a falar assim, nós não aceitamos uma pessoa dessa cidade ir para o inferno. Se alguém insiste em ir para o inferno, vai ter que sair dessa cidade, porque essa cidade pertence a Jesus. Pertence a Jesus. Eu quero que você comece a ver a sua cidade também transformada por Jesus. Amém? O pastor Jorge Mitian foi agora em outubro, pela primeira vez lá em Santarém. E aquele jeito sorridente do pastor Jorge, né? Você sabe aquele sorriso assim? Aí ele tem um jeito de falar sorrindo assim, né? Eu acho tão lindo. Eu também estou aprendendo a falar sorrindo assim. Aí ele entrava assim a gente levava para tomar um sorvete, que lá é muito quente, ou para um restaurante, churrascaria. Em qualquer lugar que ele entrava, ele ia falando com as pessoas. Acho tão lindo, né? Ele chegava assim, você conhece a Jesus? E quantas vezes a pessoa falava, sim, eu sou líder de célula lá na igreja. Né? Outro falava, sim, eu sou supervisor. Outro falava, sim. Ele começou a ficar, no bom sentido da palavra, assustado. Ele falou, Eibe, todo mundo nessa cidade está entregando a vida a Jesus. Ele falou, eu nunca vi nada como isso em toda a minha vida. Que coisa linda. O reconhecido maior teólogo do Brasil, Russell Shedd, ele foi lá. Ele foi para células lá com o chão batido, nas casas mais humildes. E nas células dos empresários ricos. Ele viu o mesmo espírito, a mesma paixão por Jesus. Ele ministrou na nossa faculdade.
mas ele também ministrou lá para os nossos líderes, o povão. O Russell Shedd saiu de lá. Quantos pastores ao redor do Brasil têm me contado que ele tem dito para eles: se existe avivamento acontecendo, está acontecendo lá em Santarém. Deus está fazendo algo muito grandioso. Mas, queridos, eu creio que é só o começo. É só o começo, porque Deus quer fazer tanto mais. E Ele vai fazer mais. Eu já estou vendo a sua cidade também cheia da glória de Deus. O pastor Jorge Mitian disse assim para mim, ele disse: Eibe, eu estou sonhando já agora com Buenos Aires, já estou vendo Buenos Aires a mesma coisa. Nós temos a celebração da multiplicação das células, onde todos, na mesma hora, porque nós temos um canal de televisão, aí eu falo pela televisão, falo assim, aí todas as células naquele dia ligam a televisão, né? E aí nós celebramos e eu falo assim: olha, hoje é um dia maravilhoso. Se você ligou a televisão e não faz parte de uma célula, nem sabe o que é isso, só fique ligado que depois eu vou explicar tudo. Mas agora, vocês estão preparados? Vamos lá? Agora é o grande momento. Aí eu falo, 3. Aí aparece atrás de mim um coração bem grande batendo, que é o coração da visão do MDA, do modelo de discipulado. E aquele coração batendo. Eu falo, 2. E outro coração voando. 1. Outro coração voando. Aí eu digo, fogo, fogo. Aí quando eu falo fogo, aquilo é um sinal. Todas as células já estão preparadas com fogos de artifício. E todos eles começam a soltar fogos de artifício. A cidade toda pega fogo. Irmãos, são milhares de lugares soltando fogos. O Jorge Mitian viu. As pessoas que não são ainda seguidoras de Jesus, elas saem da sua casa. O que está acontecendo? Ligam a televisão, o Brasil está jogando, não sabia? Eles dizem o seguinte: mais fogos do que quando o Brasil ganhou a Copa. Porque Jesus está marcando 1-0 contra os demônios. Amém? E olha, depois dos fogos, aí nós voltamos na televisão e explicamos para a cidade toda o que é uma célula. Convidamos eles para a igreja nas casas. Convidamos eles para a igreja nas casas. E amamos a eles. E elogiamos e parabenizamos essas igrejas na casa porque elas estão multiplicando. E essa é a nossa grande celebração da festa para a multiplicação. E normalmente nós temos aquele estudo tão gostoso da palavra. Mas eu digo pela televisão, hoje é só festa. Vamos só comer, beber, ter comunhão aqui, agora. E é bênção. Primeiro, porém, nós oramos pela televisão e todos os membros das células com imposição de mãos sobre os novos líderes. É muito lindo ver o que acontece. A cidade toda pegando fogo. Mas sabe uma coisa, querido? De todo o meu coração, daqui por diante, a ninguém enxergamos segundo a carne. Eu já estou vendo a sua cidade assim também. Eu estou vendo a sua cidade pegando fogo. Eu estou vendo você, pastor, você, presbítero, você, líder, falando pela rádio ou pela televisão. 3, 2, 1, fogo! E tudo pegando fogo em nome de Jesus, amém? Vamos ficar em pé. Diga: Jesus, obrigado pelo privilégio de participar do trabalho mais nobre, mais empolgante da história do mundo, de fazer discípulos das nações. Oh, Jesus, me ajude a tomar posse dessas realidades. Agora começa a enxergar quem você é em Cristo, o que é que você tem em Cristo. Diga assim: tudo eu posso nele que me fortalece. Aleluia. Agora olha para o seu vizinho e diga assim: eu te vejo em Cristo. Eu não te vejo mais pela ótica natural. Eu te vejo em Cristo. Amém? Agora olha para a sua cidade no mundo espiritual. Está vendo sua cidade? Agora veja o sangue de Jesus sendo derramado sobre a sua cidade. Começa a dizer palavras de fé sobre a sua cidade. Eu declaro a minha cidade salva, transformada, lavada pelo sangue de Jesus. Deus não está imputando mais os pecados da sua cidade. Ela está salva. Tome posse dessa realidade.
em nome